Abra a tua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 3 ao número 6. Aliás, vamos ler do versículo 3 ao versículo 9. Todo mundo achou? Olha, eu coloquei o título dessa mensagem, Conselhos de um Bom Pai. Existem maus pais? Existem, né? E existem bons pais. Isso é referência. Amém? Diz assim a minha tradução no versículo 3. Quando eu era menino, em companhia do meu pai, uma criança inexperiente ainda, mas única aos olhos da minha mãe, ele me ensinava e me dizia: que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento, não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria e ela guardará você. Ame-a e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria, sim, com tudo o que você possui, adquira o entendimento. Valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Vamos ler o 9. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Versículo 10. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos da sua vida se multiplicarão. Amém? Assente-se, por favor. Deus é fiel. Eu tenho certeza que se você tivesse a oportunidade de voltar à tua vida em alguns momentos, você voltaria exatamente para fazer diferença. Para que você não desse alguns passos, porque um passo ele muda a direção de toda uma caminhada. Então, nós estamos tendo a oportunidade hoje de sermos mais prudentes mediante aos passos que nós estamos dando na nossa vida. E escute, prudência não tem a ver com covardia, prudência não tem a ver com desculpas de assumir aquilo que tem que se assumir, fazer coisas que tem que fazer. Sabedoria, meu irmão, é saber. Mas não adianta nada saber se não colocar em prática isso. Amém? O que Jesus falou? Bem-aventurado aqueles que vêm até mim. Bem-aventurado aqueles que me... Mas bem-aventurado aqueles que praticam aquilo que ouvem. Eu assemelhá-lo-ei ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. A tempestade veio, os ventos fortes vieram, mas essa casa permaneceu. A sabedoria, ela vai fazer a diferença para que você permaneça em pé, mesmo nas tempestades, mesmo nas fases difíceis. Porque as fases difíceis, elas vão trazer uma fé que faz você resistir, faz com que você olhe além da fase difícil. E nas fases muito boas, vai trazer para você o quê? Prudência. Para que você não perca a compostura. Isso é importante. Olha, meu irmão, é primário investir em fundação na vida. Isso é sabedoria, não é verdade? Quem não investe em fundação, quem não investe em ensino, contrário do que um representante do governo falou esses dias, que algumas pessoas não têm que estudar, não adianta, não vão estudar. Meu irmão, o mal governa na ignorância. Nós precisamos conhecer, nós precisamos estudar, nós precisamos avançar, nós precisamos fazer fundação, para que tenha estrutura para crescermos. E é isso que nós estamos destacando. Nós estamos falando da importância da sabedoria em tudo isso. Olha só, Salomão, ele lembra muito que a fundação, ela veio com a ajuda do seu pai. Quem que foi o pai de Salomão? Opa, pastor, deu um branco na cabeça agora. Quem que foi o pai de Salomão?
David. Então tá bom. Davi, o pai de Salomão. E Salomão, ele lembra sobre o conselho de um pai. Ele instrui sobre princípios que também recebeu do seu pai. E que as provas da vida o levaram a concluir o que é o melhor caminho. Então, quando Salomão, ele assumiu o reinado, ele não era o filho mais velho, ele era um improvável. Mas quando ele assumiu o reinado, qual que foi a primeira atitude de Salomão? Foi uma atitude com Deus. Como a capacidade dele era grande, ele subiu no monte mais alto e ele ofereceu um sacrifício de mais de 1000 animais. Na época, o que era algo cotidiano, a sua capacidade era grande. Ele ofereceu a maior oferta no lugar mais alto para Deus, pedindo direção para Deus, para que a vontade dele fosse feita. Então o Senhor veio de madrugada até ele e falou: Salomão, me pede o que você quer. Me pede o que você quer. E o que Salomão falou? Senhor, eu quero o quê? Sabedoria para cuidar do teu povo. Aí Deus fala para ele: já que você pediu sabedoria para estender o meu reino, para cuidar daquilo que é meu, não é para jogar no tigrinho não. Já que você pediu sabedoria para cuidar do que é meu, eu vou dar para você também riquezas e honra. A sabedoria, ela vai reter princípios que vão te ajudar nas fases da vida. Olha, eu não esqueço do que o Chico Anísio falou uma vez. Ele falou: olha, não tem muitas vantagens, assim como algumas pessoas pensam, em alcançar a idade que eu estou, já 80 anos, né, ou perto disso. Mas uma coisa é importante: a sabedoria. Por isso que os mais novos precisam escutar os mais velhos. E eu vou mais longe. A gente precisa escutar quem deu certo. A gente precisa escutar quem tem resultado na vida. Não é? A pessoa pode ter tido um atrapalho, ou seja que for, como todos nós temos. Porém, tem resultados na vida, porque um bom líder, um bom pai, até quando ele erra, acerta, sendo humilde, mudando o trajeto, confessando, pedindo perdão, seja como for. As provas da vida levaram Salomão a concluir os melhores caminhos. Ele fala sobre o caminho que o protegerá, o caminho que lhe trará honra, que trará sucesso na caminhada. Sucesso na caminhada. O caminho da sabedoria, pois a sabedoria determina a tua riqueza. A sabedoria determina o que é a tua riqueza. Amém? Uma vez eu ouvi uma frase escrita assim: eu conheci um homem tão pobre que tudo que ele tinha era dinheiro. Então, dinheiro é muito importante, sim, mas não é o mais importante. Valor é importante. A saúde, ela é determinada pela tua sabedoria também. Isso não é verdade? A saúde é determinada pela tua sabedoria. Tá? Então, as diferentes épocas da sua vida, elas são determinadas pela sua sabedoria. Por que você não fala mais algumas coisas? Por que não frequenta mais algumas coisas? Porque a sabedoria que você adquiriu faz com que você não vá mais nesses lugares. Então, a sabedoria, ela vai diferenciar as épocas da sua vida. Tá? A diferença das épocas da sua vida é a sua sabedoria. Então, a sabedoria, ela não é algo genético. Olha como aquele pai é sábio. Então o filho dele saiu sábio também. Não. A sabedoria, ela não está no sangue, nem no DNA. Você pode ter um pai estúpido como Saul e um filho brilhante como Jonatas. Você pode ter um pai brilhante como Davi e um filho estúpido como Absalão. A sabedoria, ela não é produzida pelo tempo. A sabedoria não é produzida pelo tempo. O tempo, ele vai ser favorável. Mas há pessoas de idade que só fazem besteiras, são irresponsáveis até hoje. Outras pessoas mais novas ainda não adquiriram sabedoria, mas algumas pessoas mais novas têm sabedoria. Acabam sendo pais dos seus pais, acabam sendo precoces, sendo mais responsável
pelos seus pais, pelos seus avós e por tudo mais. Imagine só, gente aí, né, outros de, às vezes, 40, 50 anos, morando com os pais ainda. Né? Mãe, eu já falei para você, mãe, não precisa mexer na minha cama, pode deixar que eu arrumo, porque eu tenho minhas coisas, eu não quero que eu mexa nas minhas coisas. E daí, toda vez que sai do emprego, chega em casa falando, aquele patrão, ele é muito isso. Daí daqui a pouco, aquele patrão é muito aquilo, aquela pessoa fez isso para mim. Cada vez que troca de igreja, cada vez que vai no lugar, cada vez que sai de um relacionamento, não deu certo. E por que aquela pessoa fez isso? Por que aquela pessoa fez aquilo? E isso não é ter sabedoria? Porque as pessoas ao nosso redor são resposta de quem nós somos. Nós passamos por momentos de prova da nossa vida, momentos de solidão, sim. Mas a rotina e o cotidiano, se você está tendo respostas iguais da tua vida durante todo esse tempo, é porque você precisa adquirir sabedoria nessa área da tua vida para que você mude de fase. Isso é importante. Hebreus capítulo 9, versículo 29 diz que nós vivemos aqui, aliás, versículo 27, né? Diz que nós vivemos aqui uma vez só, e logo vem o quê? Então a gente vive quantas vezes? Uma vez. Uma vez vive só aqui na terra. E a Bíblia diz que logo vem o juízo. Então você não vai morrer e vai reencarnar. Biblicamente não. Você vai com Cristo, aí tem a questão apocalíptica, morar com Cristo, depois Cristo vem reinar aqui, mas enfim, é outro lado. Agora, você vive uma vez só aqui, uma vez. Quanto tempo você tem de casado já, Sandra e Marlene? 17 anos. 17 anos eles têm de casado, estão de mão dada. Agora imagine só, por causa de um desaforo que o Sandro fez para ela, ou por causa de um desaforo que a Marlene fez para ele, eles pararam de se falar, moram dentro da mesma casa. E já se passaram um bom tempo, e aí estão sem se falar. Isso é ter sabedoria no relacionamento? Não, né? Você pode pesquisar sobre o que eu vou falar. Eu vi um documentário que fizeram de um casal, se eu não me engano, eles são de Minas Gerais, se eu não me engano. Mas o casal, 45 anos morando debaixo do mesmo teto e sem se falar. E na reportagem perguntaram, o que aconteceu? Não, ele falou que a mãe fez um desaforo para ele que ele não gostou. E ele nunca perdoou a mãe. Mas como é que é a relação de vocês em casa? Ele fala bem assim para a gente na hora da janta. Por favor, pede para tua mãe me passar o prato de cebola. Desse jeito. Se vive uma vez e vai viver brigado? Se vive uma vez e toda hora vai viver bicudo, rabugenta? Não, né? Que sabedoria que é essa? Então, o primeiro princípio que eu quero passar para vocês, sobre o que eu meditei dentro da sabedoria, que eu quero transmitir, acho importante, é que o nosso principal problema não é dinheiro, nosso principal problema não é saúde, não é casamento. Uma vez até vi uma charge com um rapaz pregando, isso não estava acontecendo, mas colocaram a escrita em cima, traga até aqui à frente e coloque no altar, ou lance no altar, seu principal problema. O cara pegou a esposa dele, levantou assim e jogou no altar. Então o seu principal problema não é a sua esposa, não é o seu casamento, seu principal problema não é o seu enteado, né? Não é o teu patrão, o seu principal problema, meu irmão, não é político, o principal problema não é a tua idade, nem o lugar onde você nasceu, muito menos eu. O nosso principal problema é a ausência de sabedoria naquilo que nós estamos sofrendo. É o principal problema nosso. Você sofre de depressão, volte e meia aquilo que é pegar você, você precisa adquirir sabedoria nessa área. Muitas vezes a gente adquire sabedoria, meu irmão, ajudando outras pessoas. E você vai aprendendo, você vai nesse campo. Olha, eu nunca cheirei cocaína, nunca fumei crack. Quando eu tinha acho que uns 14 anos, eu fui querer experimentar uma bola de maconha. Fui mexer naquilo, não mexi. Mas eu sei que eu tenho princípio de dependente químico. Eu tenho princípio ativo. E há 20 e poucos anos eu auxilio comunidades terapêuticas, ajudando essas pessoas. Por quê, pastor? Por quê? Isso faz parte de um chamado e a sabedoria que você vai adquirindo lidando com pessoas.
É. Eu lembro que, até a minha esposa comentou hoje, né? Me deu uma lombriga de vontade de comer uma bolacha recheada. A gente estava no ensino bíblico hoje de manhã, numa atualização de professores e diretores, uma capacitação, né? E aí tinha um monte de bolacha recheada, essas coisas assim, mas eu não comi. Mas quando eu saí de lá, me deu uma inveja estomacal, eu falei, paramos no mercado, peguei um pacote de bolacha, e eu falei, a Gleice começou a comer também, daí, nossa, quanto tempo que eu não como uma bolacha recheada? Eu falei, meu Deus, eu não lembro a última vez que eu comi bolacha recheada também. E ela, você viu como o teu sistema digestivo melhorou? Eu falei, é verdade, por quê? Porque a bolacha recheada é uma das piores coisas para o intestino, uma das piores coisas, não é? Daí, desse jeito que está comendo, não tem problema. Você também não precisa viver como uma pessoa que, meu Deus, bolacha recheada, né? Pelo amor de Deus, né? É a droga. Não, calma. Mas a Bíblia fala em Provérbios algo bem interessante, né? Eu não me lembro exatamente o versículo, mas a Bíblia fala em Provérbios algo bem interessante. Mel é bom, muito mel não é bom. Mel é bom, muito mel não é bom. Então você aprende o bom senso com tudo isso. Isso meu problema não era o intestino ou a digestão. Meu problema, meu irmão, era ficar comendo bolacha recheada, lombriguento. Meu problema era não tomar água como deveria. Meu problema, meu irmão, você está entendendo? Era isso. E às vezes a pessoa pensa assim, eu estou com tanta dor de cabeça, ora por mim, pastor, ora. Não, tudo bem, nós vamos orar, e existem procedências espirituais também, em muitos casos, mas boa parte das vezes é o fígado da pessoa, ou é a tensão da pessoa, pressão alta, depois, porque não toma água, não tomou nem 100 ml de água por dia, acho que é o capeta, entendeu? Realmente, então, falta sabedoria em ter fibras, em tomar água. E não é água mineral, não é água torneiral, não. É água filtrada, que é a melhor que tem. Ainda mais aqueles filtros de barro lá, que é excelente. Então, meu irmão, o principal problema nosso não é um problema, é uma ausência. Falta sabedoria disso. Sabe aquela pessoa que não consegue lidar com as finanças nem um pouco, nem uma vez? Tem muito de como é que pode, eu tenho tanto dinheiro, não, olha como desperdiça aqui, daqui a pouco estou endividado. Então a pessoa vai lá, ganha 10 mil, deve 20 todo mês. Aí o camarada ganha 3 mil, ele vive com aquilo, ele tem um dinheirinho, pela simplicidade. Mas quando você vai ver, a falta de sabedoria, está faltando reboco em casa, mas está de iPhone, pagando no nome dos outros e mal pagando, uma série de coisas, não entende a pessoa, não, vou pegar um dinheiro, vou aplicar na poupança. Meu irmão, tem aplicações que rendem muito mais do que a poupança, muito mais. Enfim, agora a pessoa pensa assim, não, eu estou com um problema, dor de cabeça, ou estou com dor nas pernas, e se entope de Torcilax, paracetamol. Meu irmão, isso aí vai escamar o teu rim, isso aí, dependendo da pessoa, ainda mais se fez bariátrica, vai fazer um buraco no teu estômago. Esse tipo de coisa arrebenta com você. Raramente, de vez em quando, é uma outra história. Mas algumas pessoas, não, essa semana só tomei 10. E daí não entende por que está com outro tipo de dor, ou está isso, ou está aquilo. Cuidado, meu irmão, pelo amor de Deus. Teu problema maior, então, não é isso. É ausência de sabedoria nisso. E aí, quando a gente tem ausência de sabedoria, o que a gente faz? A gente vai buscar sabedoria. E ainda mais a facilidade que nós temos hoje, busca lá na internet uma opinião. Só cuidado com aquilo que você vai buscar, porque dependendo da opinião que você vai buscar, ela está morrendo, se você de saúde na internet, né? Mas busque a opinião de pessoas entendidas na área, não só uma opinião, porque existem versões disso. Quando eu era office boy, tinha 14 anos, é uma profissão extinta. Eu não conhecia nada do centro de Curitiba, mas uma coisa eu sei, eu tenho que perguntar para quem sabe. Meu Deus, INSS, eu ia de madrugada lá para pegar a certidão negativa de débito, e daqui a pouco faltava tal documento, mas era uma rotina, trabalhando naquele hospital para fazer isso. Daqui a pouco, e não sabia o endereço, não sabia como resolvia isso, o que faltava, anotava e vai...
é isso. E você vai resolvendo as coisas, você vai desembolando. Não é? Então, isso é importante. Segunda questão que eu quero falar para você sobre sabedoria. Quanto mais claro é o teu alvo, mais claro será a tua fé. Já viu aquelas pessoas que a fé está ficando sem sentido? Já? Vem no culto, escuta uma mensagem e vai para casa. Não tem uma renovação de desafios na fé. Não tem. Quanto mais claro, meu irmão, é o seu alvo, mais claro será a tua fé. Isso é, o que você está fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Você acha que o objetivo da minha vida e da tua vida é trabalhar, lavar louça, pagar boleto, alguns compram à vista, mas e morrer? É esse o objetivo da nossa vida só? Não, né? Tenho certeza que não. Nós viemos aqui para cumprir um propósito do nosso nascimento. Um propósito que é a resposta da oração de pessoas. Existe uma mãe que está intercedendo por um filho, e que você vai ser a resposta na vida daquela mulher em oração. Existe um pastor orando, existe um marido orando, um filho orando, e você é a resposta. Porque você nasceu de uma aliança de fé entre uma pessoa e Deus. Amém? Assim como aconteceu com Ana orando a Deus, o povo de Israel orando a Deus, nasceu quem? Nasceu Samuel. Nasceu quem? Nasceu Moisés. Nasceu quem? Nasceu Sansão. E você vai ver várias respostas de oração. Então, quanto mais claro, quanto mais você se aproxima de Deus, esse objetivo, quanto mais claro é o teu objetivo, mais viva é a tua fé. Ninguém chega aonde não enxerga. Por isso que esse ano aí, projeto de vida, o ano da visão profética. Escreva a visão, declara a sua fé, viva a promessa, pelo amor de Deus. Agora, a confusão, ela faz nascer a dúvida. A confusão, ela faz nascer a dívida. A confusão, ela faz nascer a perca, o caminho ruim. Olha, você até pode trocar a faculdade que você está fazendo, né, o curso que você está fazendo uma vez. Isso acontece. Agora, tem gente que, eu vou fazer letras. Aí faz letras. Aí daqui a pouco, não, acho que eu vou fazer administração, porque daí eu só posso, aí eu só acrescento depois alguma coisa que eu quero. Não, eu acho que eu vou fazer então artes. E daqui a pouco o tempo passou. Como é que é o resto da música? Daqui a pouco o tempo passou e eu só fui calado. O tempo passou e a pessoa está lá fazendo bijuteria. Perdeu o tempo enquanto o pai estava pagando a faculdade, enquanto a mãe estava auxiliando, enquanto as coisas estavam para fazer e formar uma profissão. Perdeu o tempo. Por quê? Porque não sabia o que queria, não se informou, não estagiou, não conversou com pessoas. Vou falar uma coisa para vocês. Um terrorista com um alvo específico é mais poderoso do que um patriota sem alvo nenhum. Uma pessoa não crente tem mais poder na terra do que um crente que não tem alvo nenhum. Vai vivendo por viver. Isso é outra música, né? Hoje, meu Deus. Meu irmão, o teu alvo, ele há de expor quem são os seus adversários. Porque quando você se posiciona com alguma coisa, vai aparecer adversários. Meu filho mais velho falou, pai, a gente quer casar, nós vamos casar. Quais são os adversários que se apresentaram agora? Já ouviu falar que quem casa quer casa? Então agora está tendo um planejamento para casa. Mas não é só isso. Qual que é outro adversário que tem que ter? Vai aparecer? Quando você tem a ansiedade. Qual que é outro adversário que vai aparecer, meu irmão, em tudo isso daí? Os acordos que vai ter que ter, vai ter que chegar num acordo. O tempo vai passando e parece que tudo o tempo vai encurtando, parece que a vida de todo mundo vai avançando e a tua não. Não é? Mas quando você assume um alvo, vai aparecer os adversários, isso vai ficar claro. Tá? Então, no meu caso aí, a ansiedade sempre é um adversário que quer atropelar, fora as questões espirituais aí, mas é sempre. Agora, uma coisa, vou falar para você, para uma pessoa ansiosa,
O sono, ele não é adversário, ele é auxílio, mas às vezes parece um adversário. Dependendo da pessoa, ia trabalhar 24 horas e não ia resolver. Então, os teus alvos também vão confirmar quem são os teus amigos. Amém? Quando você é claro no teu alvo, isso vai confirmar os teus amigos. Quando as pessoas, por exemplo, decidem evoluir, né? Isso é, se você quer ser leão, você vai ficar andando com frango. Você aprende a ter uma visão, uma ótica, você aprende a ter uma lógica. Então você tem esse alvo, o teu círculo de amigos, ele vai se ajustar a isso. Por quê? Amós 3,3 a gente sempre usa, né? Andarão dois juntos se não tiverem de acordo. Você vai aprender coisas novas. Os teus alvos, eles decidem o valor do seu tempo. Isso é muito importante. Os teus alvos decidem o valor do seu tempo. E você escolhe. Terceiro ponto que eu estou falando sobre sabedoria. O teu sucesso, ele é determinado pelo que você está disposto a ignorar. Eu já falei de uma espécie de brincadeira, mas a ignorância, dependendo da situação, ela é uma benção. Em que sentido, pastor? Meu irmão, eu estava até comentando ali no escritório com um casal. Eu lembro uma vez que eu estava no hospital, dois homens, não lembro, acho que eram médicos. Um estava brabo, resmungando da vida e falando, entendeu, rapaz? O outro colocou a mão no ombro dele e falou: meu amigo, não esquenta a cabeça, sai tudo na urina. O tempo, olha, fase boa passa, fase ruim passa. E quando eu falo sai tudo na urina, significa que essas coisas vão passar, isso é, ignore o que ela falou, ignore o que ele falou, ignore esse monte de sensacionalismo que vai acabando com você, você não consegue dormir, por esse excesso de notícia ruim, se não tomar cuidado, o mundo está acabando, está aflito e, o café está sobre a mesa? Poxa, tem pão, tem manteiga, tem queijo? Ganha um tênis? Tem uma casa, alguém me deixou uma carta dizendo que me ama? Alguém mandou uma mensagem dizendo que... Só que a pessoa ela não consegue enxergar, porque ela não consegue ignorar as coisas que não deve ter o teu tempo significativo como está tendo. Então, meu irmão, o teu sucesso, ele é determinado por aquilo que você está disposto a ignorar. Você lembra do Xuxa? Não da Xuxa. O Xuxa é o Winston Churchill. Ele tem uma frase que ele diz assim: ninguém vai conseguir alcançar o alvo ou o sucesso se parar para atacar pedra em cada cão que late. Já viu aquelas pessoas que enroscam por qualquer coisinha? Começou o ministério, entrou numa sala de aula, começou uma campanha, decidiu casar, decidiu abrir uma empresa, das primeiras coisas que vão acontecer, a pessoa já trava, já dificulta tudo. Nós temos que ignorar erros passados. Opa, como assim, pastor? Nós estamos aprendendo com os erros passados, isso sim, mas escute, nós precisamos aprender a lidar com a culpa, porque isso vai trazer um peso sobre nós de indignidade que você não vai conseguir avançar em nada. Eu não mereço casar, eu não mereço ser pai, porque um dia eu falei, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. Pelo amor de Deus, Satanás ele não tem dignidade nenhuma, ele não está nem aí se é uma criança ou uma barata, ele vai pesar sobre isso. Então cuidado. Olha, uma vez chegou um casal e falou: então pastor, tal pessoa ali pisou na bola comigo, e daí eu não sei se, você que escolhe se você vai decidir ficar junto, se é sociedade, se é casamento. Agora se vai ficar com essa sombra toda hora aí não, você vai arrebentar com o teu relacionamento. Tem que entender sobre as coisas que você decide ignorar para você viver, senão você vai viver ofendido. Algumas guerras, meus irmãos, você vai ver alguns comentários que algumas pessoas dizem assim: olha, depois que finalizou esse negócio da guerra, que destruiu aqui, destruiu lá, ninguém deu mais razão do porquê que ela começou. Porque quem se fere numa guerra geralmente são os inocentes. Geralmente. Então, nós temos que aprender a ignorar algumas coisas. Quantas situações já aconteceu comigo e com você, e que você ignorou,
Porque debaixo de todo aquele peso está a tua família lá embaixo. Debaixo de todo aquele peso tem aquilo que você ama. Debaixo de todo aquele peso tem situações que dependem de você ignorar tal ofensa. Eu até falei, conversando com o Eduardo uma vez, ele falou de uma pessoa que foi desaforada com ele no trânsito, e eu falei, olha, no trânsito a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque trânsito e futebol, você fica com o calor lá em cima e dá vontade. Eu estava passando numa rápida, e um caminhão cruzou bem devagar na minha frente, eu tive que reduzir mais assim, e o cara que estava passando com o caminhão, ele começou a me xingar, e dedo, aquela coisa toda. Eu coloquei a mão para fora da janela e segurei em cima assim. Pensei comigo, que vontade de ter qualquer gesto, falar qualquer coisa, que vontade. Mas eu vi um caminhoneiro morrer por causa disso. Porque um fechou outro no trânsito, ali na Raul Pompeia. O caminhoneiro, camisa aberta, apareceu na reportagem depois, 4 crianças pequenas. Ele desceu, camisa aberta, eram uns meninos de uma Kombi, ele desceu, isso foi na minha frente. Ele desceu, o que é, rapaz, você? Porque eram uns piazote, aqueles cabritinhos, canela fina que eles chamam. O que é, não sei o quê? O menino de 15 anos tirou uma arma e tá. Aí eu vi a Kombi acelerando, e o outro falou, vai. E ele, o cara no chão, matou o rapaz. O cara de 44 anos. E eu falei, olha, Du, talvez esse tipo de gente não tenha o que perder, mas você tem o que perder. Se você não aprender a ignorar algumas coisas, você nunca vai ter sucesso. Nós temos que aprender a ignorar muitas vezes situações, não todas, é lógico, o desrespeito. O teu futuro tem mais da tua atenção do que o teu passado. A tua mente, meu irmão, ela tem 2 funções, né? Uma vez eu até perguntei assim, para uma pessoa brincando, eu perguntei, em quantas partes o cérebro é dividida? E a pessoa respondeu, né? Depende da pancada. Mas na verdade eu não estou falando cientificamente, né? Dessa forma. Eu estou falando sobre passado e futuro, isso é, o nosso passado é memória, o nosso futuro, meu irmão, é a imaginação. A nossa imaginação são as fotos do futuro. Então, a imaginação ela vai tocar no nosso futuro. E o que chama a atenção no teu alvo, ele se torna mestre no nosso objetivo. Você aprende a ignorar algumas coisas, de tanto que você está focado naquilo lá. Isso vai formar as suas expectativas. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo lhe diz, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado já, mas uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que ficam, e avançando para as coisas que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prosseguir para o alvo, bola para frente. 4º ponto aqui, presta bem atenção, a sua missão é o único lugar onde a sua provisão financeira está garantida por Deus. A missão. Meu irmão, o dinheiro, ele não te segue, ele está te esperando no lugar da tua missão. Isso é vocação, isso é personalidade. O meu relógio resolve um problema aí de tempo. O microfone resolve aí um problema de alcance de comunicação. Advogados resolvem problemas legais, né, problemas da lei, dentistas de dente. Meus olhos resolvem problema de vista, enfim. Tudo que foi criado na terra é a solução para um problema na terra. Você tem propósito em tudo isso. Você não decide a tua missão. Presta atenção, você não decide a tua missão, Deus decide qual é a tua missão, no ventre da tua mãe, isso é bíblico. A tua missão, ela destaca o problema para você resolver. Isso é interessante, né? A nossa missão, ela está no problema que se apresenta, que nós nos incomodamos realmente em resolver. O mecânico do carro, ouviu um barulho, está vendo? Não estou ouvindo nada. Tem gente, o Eduardo está fazendo um curso de espanhol online, mas é pelo governo. Está falando espanhol, que é incrível, escreve espanhol, falou que tem, mas uma facilidade linguística. Eu falei para ele, eu não consigo falar nem o português. Eu falo caipirês, que eu sempre digo isso.
me atrapalha num monte de coisa. Ele ainda não estou conseguindo elaborar textos como eu gostaria, mas uma facilidade. Então algumas pessoas têm uma facilidade linguística, outras musical, outras pessoas têm uma facilidade espacial, outras mecânicas, outras, meu irmão, estrutural. Muitas pessoas têm uma facilidade porque aquilo um dia lhes incomodou e lhes trouxe o que nós chamamos de despertamento de vocação. A nossa sabedoria e provisão está na vocação da nossa vida. Você lembra do Michael Jordan? Quantos aqui lembram do Michael Jordan? Vão lembrar, né? Olha aí. Meu irmão, na minha opinião, né? Eu não sou o cara, mas na minha opinião, lembrando bem, minha opinião, Michael Jordan foi o maior jogador de basquete da história, pelo que eu acompanhei ele no Chicago Bulls na época. Mas esse homem, embora ele tinha vocação, ele chegava a fazer de 300 a 400 lançamentos na cesta por noite. Simplesmente porque um treinador disse para ele que ele não tinha jeito, não tinha vocação e não sei o quê. Ele foi tentar a vida no beisebol, algumas pessoas vão lembrar disso aqui, e não deu nada certo, nada certo. O cara se destacou ali, e ele era o menos provável em algumas coisas. E tinha uma empresa que percebeu o potencial nele, e era uma empresa, pode pesquisar sobre o que eu estou falando, era uma empresa que estava indo para o buraco, uma empresa chamada Nike, porque a Adidas estava ganhando todo o mercado. Puma tinha um grande espaço no mercado, parente da Adidas, mas a Nike não, perdeu um grande espaço. Então, decidiram investir patrocínio em um jogador, porque ele estava mais barato, mas viram o potencial nele. E olha que interessante, tinha uma regra na NBA, a regra era, o tênis, ele tem que ser preto e branco, ou preto, algo assim. Decidiram fazer um tênis preto e branco com detalhes vermelhos da Nike. Mas tem uma multa. Não, nós vamos pagar essa multa. Michael Jordan, ele se destacou tanto. E as pessoas começaram a comprar tantos tênis da Nike do Michael Jordan, que resgatou essa marca no mundo, para você ter uma ideia. Porque um homem estava na vocação que ele deveria estar. Estava na posição, depois ele quis se arriscar de novo no beisebol, não deu certo, mas pelo menos ele já tinha nome, não é verdade? Ele já tinha nome. Existem pessoas que vão ser destacadas na vocação depois da maior provação da sua vida. A maior provação da sua vida. O pastor Carlos Mato Grosso um dia, esse formato está vendo aqui, ó, no púlpito, ele que quebrou isso aqui com o dedo, meu irmão. Aí eu peguei, lixei e fiz um livro aqui. Ele chegou aqui, e ele contou um testemunho, e ele deu com o dedo aqui, não sei como que quebrou isso aqui. E não fez nada no dedo dele. Também uns dedos de milhopan. Mas, ele contou a história de um homem da igreja dele, que estava passando um aperto, sabe, nada ia para frente no emprego, e o cara sincero, honesto, o cara foi até a frente e fez um propósito com Deus, em ser dizimista, a aliança dele com Deus, pedindo libertação. E ele conta que lá na cidade do interior, é cidade, acho que é São Lucas do Valverde, é isso? É Lucas? Mato Grosso, isso, essa cidade. Lucas do Rio Verde, isso. Ele conta que ele estava na casa dele, desempregado, um aperto, e um senhor de idade, vizinho dele, falou que estava precisando de uma limpeza na caixa d'água. Ele falou, não, isso é simples, eu faço para o senhor, não precisa nem me pagar. Não, mas eu quero te pagar. Quando ele subiu e ele começou a limpar aquela caixa d'água, ele levantou e ele olhou um mundaréu de casas e caixa d'água em cima. Resumindo, esse homem se tornou uma potência naquela cidade, uma empresa que limpa a caixa d'água, depois faz instalação, manutenção, e uma carrada de coisa foi sendo desenvolvida depois, porque num momento de dificuldade, toda vez que a pessoa ela se alancia, toda vez que a pessoa faz uma aliança com Deus, ela vai ter uma resposta, uma libertação, ela vai ter algo assim como Jacó fez, uma solução, portas que abrem, situações que acontecem, e ele testemunha isso até hoje. Meus irmãos, a tua visão, ela é como uma lente que se destaca diante do problema que você foi escolhido para resolver aqui na terra. É impressionante isso.
Você deve construir as suas qualificações debaixo da tua missão. Deve marcar horários, ter conversas, manter o centro da tua visão, porque as bênçãos de Deus, inclusive financeiras, vão se concentrar dentro dessa missão, o qual a sua vocação é um sinal. Amém? Quinto ponto, sobre sabedoria que eu quero transmitir. O teu foco presente está criando sentimentos presentes. Teu foco presente está criando sentimentos presentes. O que é sentimento? Sentimento é diferente de emoção. Eu já expliquei outras vezes aqui. Sentimento é aquilo que vem e você sente. Só que cada um sente diferente. Por quê? Depende da memória, depende das emoções que você tem. Então, isso é, as memórias que eu tenho sobre pai, elas causam um tipo de emoção. Então, o que eu escuto sobre pai, eu vou sentir diferente. Então, a pessoa tem um foco presente. Qual que é o foco presente dessa mulher? Eu quero casar. Mas eu quero casar com quem não quer casar comigo. Como que vai estar os teus sentimentos? Desastrosos. O teu foco presente, ele vai criar os teus sentimentos presentes. E ele pode destruir o teu presente, ele pode destruir o teu futuro, ou ele pode transformar. Você pode estar vivendo uma situação complicada, mas os teus sentimentos, eles podem ser favoráveis para você se levantar. Deus te deu a graça, meu irmão, dos sentimentos. Isso faz bem, porque a pessoa não sente nada, pelo amor de Deus. Então, os retratos decidem sentimentos, controlam muitas coisas na nossa vida. As pessoas que trabalham com marketing, elas percebem isso. Percebem que os sentidos, eles vão trazer sentimento. Você já viu que num shopping não tem relógio? Shopping não tem relógio. Um shopping, ele não tem janela, a não ser um shopping ou outro que tem lá na praça de alimentação. Por quê? Porque não é para você saber de tempo, você fica ali, ó. Aí tem uma musiquinha embalada. Agora você acha que num shopping vai ficar tocando Love Hurts? Música fossa. Você acha que num shopping vai ficar tocando música para você ficar assim, não, realmente eu não posso gastar, eu não posso, eu tenho que ajudar, meu Deus, Médicos Sem Fronteira. Não, a pessoa que está no shopping, ela está escutando uma música ali, talvez até não tem nem letra, você nem sabe o que estão cantando, está cantando em inglês, mas você está ali, não sei o quê, está com o guarda-roupa entupido de roupa já, mas pensa, eu ia ficar mais bonito, que camisa aqui, e a pessoa está embalada, passou em 73 vezes no cartão, está embalada. Estratégia de marketing. Tinha um comercial antigo de um refrigerante, eu acho que dito que algumas principalmente vão lembrar, um homem descarregando, um dia de calor, isso é nos 90, um calor, um homem bonitão descarregando aquele refrigerante, e aí aparece em câmera lenta, ele pega aquele refrigerante descarregando, suado, gelado, ele abre aquele negócio, ele começa só a mexer o gogó aqui, tomando aquilo, até quem não estava com sede fala, eu vou comprar um refrigerante. Tinha um comercial de margarina, o que é os sentidos, né? O que é o sentir? Um comercial de margarina, aquele solzinho de manhã, batendo na janela, entrando, aquele milho bem certinho, pega aquela margarina que faz mal pra caramba para a saúde, arrebenta com a gente, né? Aquele negócio, meu irmão, só falta um componente para ser plástico mesmo, aquilo lá entope as veias, aquilo, você não tem ideia, meu irmão, aquilo quem inventou foi o capeta, aí, porque aquilo, meu irmão, não é gordura animal, nem vegetal, aquilo acumula tudo aqui nas veias, você não tem ideia, olha, meu irmão, pode ter certeza, mas é bom, mas até a barata rejeita, se você deixar aquilo lá aberto, nem a barata vai comer, aquilo não embolora, a manteiga embolora, mas aquilo lá não embolora, só para você ter uma ideia, foi o inimigo que inventou. Aí, tem aquele comercial que entra aquela luz amarelinha do sol pela manhã, aquele pai de meia idade, feliz, sorridente, aquela mãe, e uma musiquinha tocando, você lembra qual que é a música, né? Que dia feliz, oh happy day, no som certo, aquele menino fazendo piadinha de família, o cachorro lá na mesa, para Scott, não sei o quê, e aquela menininha, não sei o quê, e a mãe, não sei o quê, que dia, eu quero uma família assim, eu quero pais assim, eu vou comprar essa margarina.
O teu foco, ele determina os teus sentimentos. Por que as pessoas compram coisas? Porque faz elas se sentirem bem. Tinha um outro comercial do Vectra, quando saiu, Vectra CD. Um cara, ele estava andando, e uma mulher começou a olhar para ele, porque ele estava andando em direção àquele carro, um Vectra preto, em direção àquele carro. E ele estava andando e o carro parado, e ele percebeu que a mulher estava olhando para ele. E quanto mais ele se aproximava do carro, parece que mais bonito ele ficava. Eu vou falar que quando a mulher quer ficar bonita, ela vai no salão, o homem vai na concessionária. E aí, de repente, ela chega perto e ele finge e começa a tirar uma chave do bolso. De repente, ela passa perto dele, ela pisca para ele assim, olha, não sei o quê. E ele vê que ela passa, ele coloca de novo a chave no bolso e vai andando. E o cara pensa, eu preciso de um carro desse. Eu preciso ficar bonito. Se eu tiver esse carro, tal fulana vai olhar para mim. Eu vou ser um vencedor, porque eu vou ter esse carro. Meu irmão, os sentimentos, eles são derivados pelo nosso foco. Então, onde você está colocando, onde você está se apoiando? Às vezes, nós estamos nos apoiando nas falas negativas de uma pessoa. Às vezes, nós estamos nos apoiando em alguma coisa que não deu certo, então o sentimento sempre está ruim. Quando você se deprime, é sinal que você está com o foco errado, na direção errada. Quando você está sem esperança, é porque você está focando errado, meu irmão. Pode ter certeza. Na guerra da vida, ela acontece aqui, ó, na nossa mente. Na nossa mente. Esse tempo atrás eu estava conversando com um casal que quer casar também. Nunca vieram aqui na igreja, nunca vieram. E ele falava antes para mim assim, eu não quero casar, cara, eu não quero casar. Mas você está namorando? Mas eu não quero. Mas por que você não quer casar? Eu vivi um inferno no casamento dos meus pais. Pastor, foram 10 anos de litígio aquilo. Eu não quero. Eu falei, olha, você está enxergando a vida através dos seus traumas. Você está enxergando a vida através da sua dor. Isso é errado. Casamento é bom, mas tem que ser feito do jeito certo. Já mudou a conversa dele depois. Ele parou e começou a escutar. Então, é muito injusto você colocar as suas expectativas em algo que não deu certo e travar ali, porque a guerra é aqui, ó, tá? A guerra é aqui, cuidado. 6º ponto, meu irmão. Depois tem mais um para eu finalizar com vocês, bem dentro do horário. Olha só, 6º ponto, falando sobre sabedoria com vocês, de um pai. Uma semente incomum cria uma colheita incomum. Eu não falei para vocês que o Michael Jordan, ele arremessava por noite, quando todo mundo terminava o treino, ele ficava ali, de 300 a 400 vezes na cesta? Foi um dos maiores cestinhas da história. Tudo que você faz por uma outra pessoa é uma semente. Tudo que você faz por uma causa é uma semente. Tudo que você deixa de fazer também é uma semente. O tempo é uma semente. A paixão é uma semente. Você sabe o que significa a palavra paixão? Eu fui estudar esses dias. Paixão, passio, é uma palavra do latim que significa sofrimento. Você está disposto a sofrer, caso necessário, por uma causa. O dinheiro, ele é uma semente. Deus tinha um filho. Deus queria uma família. Deus semeou o seu filho. Então, meu irmão, você e eu, nós somos uma coletânea de sementes que está caminhando aqui na terra. A misericórdia é uma semente. O que Jesus falou? Se você não tiver misericórdia, lá na frente, eu não vou ter misericórdia de você. O perdão é uma misericórdia. Você está dando cobertura a uma pessoa para que ela não caia. E isso também é uma semente. Quando você planta, você deve abraçar a sua esperança naquilo que você semeou. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Agora, hoje pela manhã eu ouvi do pastor, não lembro o nome dele, que falou da capacitação, algo interessante. Eu tenho lá em casa um monte de gerânio, são flores lá, um monte. Você vê na minha varanda lá, tudo florido, caído daqueles cachos. Meu irmão, aquilo dá uma trabalheira, porque todo dia
todo dia eu podo, eu tiro folha seca, todo dia eu olho, todo dia eu tenho que regar, às vezes quando está muito calor, 2 vezes no dia, mas são vários vasos. Agora, eu não plantei nenhuma erva daninha lá, mas nasce. Eu não semeei nenhuma praga lá, mas quando eu olho, por que não está florescendo aquilo ali? A hora que eu vejo, está cheio daqueles bichinhos. E aí eu aprendi algo que não tem que ficar comprando veneno aí. A própria mulher do Ceasa me ensinou, compra fumo. Ferve o fumo, aquela água escura. Rega com fumo, que mata tudo isso aí e é natural. Esse dia eu cheguei no aviário aqui, que eu conheço, e comprei uns pacotes de fumo. O cara falou, você, pastor, vai comprar? Daí eu expliquei para ele, né? Eu expliquei para ele. Mas, e realmente funcionou. Mas sabe o que é? O fato de você semear algo, nós temos que entender que esse semear, ele tem um cultivo de tudo isso daí. Não é só fazer filho, não. É cultivar. Não é só casar, não, e a velha frase lá, até uma certa idade, viveram felizes para... É cultivar. Agora, uma colheita em comum, ela está debaixo de uma semeadura em comum. Algumas coisas na sua mão, que é a chave mestre para o seu futuro. Dê algo que Deus já te deu, mas você tem que plantar para obter. Isso é, há alguma coisa na sua mão que é a chave mestre para o seu futuro, de algo que Deus já te deu, mas você tem que semear para que isso venha a ser colhido na tua vida. Isso é, Deus, Ele já preparou algo para mim e para você, mas a minha oração e a minha semente, ela vai despertar essa bênção de Deus na minha vida. Algo que você está pedindo para Deus, está debaixo desse propósito de semente. Moisés disse uma vez, eu não falo muito bem. Deus disse, usa o teu cajado. Davi disse, eu não tenho armadura. Deus disse para ele, você tem um estilingue, na verdade é uma funda, né? A viúva disse, eu só tenho um bocado. Deus disse, isso é o suficiente para eu criar o que você precisa. Meu irmão, nunca haverá um dia que você não tenha uma semente para você colher algo depois. Nunca haverá um dia na sua vida que você não tenha nada. Há algo que você tem em suas mãos que é a chave para o seu futuro, que muda o seu futuro quando você semeia. Sempre atrás eu estava numa rotatória aqui, ali perto do Barigui, uma chuva, né, amor? A gente estava indo na panificadora, num domingo de tarde, eu estava com a caminhonete e de repente, na hora que eu estou naquela rotatória ali, aquele viaduto do Barigui, sabe, que vai para João Bétega, estou na rotatória, um homem com um carro, um Audi, daqueles carrão, e barro jogando para trás, ele se perdeu ali na rua, foi querer achar que era um atalho, lama, meu irmão, mais lama ali, lama. Eu parei, dei mais uma volta, falei para a Gleice, amor, esse cara não vai conseguir sair dali. Aquela chuva, saí do carro, eu tinha 6 metros daquelas fitas para guichar, tinha mais corda, e eu sei que eu estiquei lá, deve ter dado uns 15 ou 20 metros ali. Ele colocou debaixo do carro, o cara estava tudo sujo já, um carrão daquele, e lama, e daí eu peguei com facilidade com a caminhonete e tirei ele de lá. Ele, cara, obrigado, cara, poxa, assim, entregou um cartão para mim e falou, olha, eu espero que você nunca precise de mim. Tá, mas se precisar, está aqui o meu cartão, assim, assado. Eu não sei o nome do cara, na verdade ele era responsável por uma, eu não sei se é assim que fala, uma agência de advocacia, de direito, alguma coisa assim, né? Foi o que ele falou. Eu nem tenho esse cartão mais dele, mas eu não fiz por isso, mas ali eu criei uma amizade, eu não fiz por isso. Eu já vi pessoas, meus irmãos, que mudaram a vida de outras pessoas simplesmente porque uma chave, ela abre grandes portas. Grandes portas. Um dia você vai estar fazendo alguma coisa para alguém, semeando algo que você sempre fez na tua vida, mas naquele dia vai ser a resposta para a mudança na tua vida. Não esqueça disso. Tenha sabedoria em semear, em fazer, em ajudar. Tenha sabedoria. Uma coisa que eu nunca esqueci do pastor Daniel, filho do pastor Luizão da 10ª igreja. O pastor Luizão está com 80 e poucos anos já. E o Daniel,
Imagine, ele é o filho mais novo do pastor Luizão, de 7 filhos, 6 ou 7 filhos. E ele falou um dia bem assim, uma coisa que eu sentia muito quando era criança. As pessoas chegavam e cumprimentavam meu pai. Ô, pastor Luiz, ô, pastor... E eu, criança do lado, nunca me cumprimentavam. Nunca falavam comigo. Gente, as crianças são importantes. Muito, cumprimente as crianças, fale com elas. Eu nunca esqueci disso. Sabe por quê? Porque hoje ele é pastor, porque hoje ele cuida de muita coisa. Essa criança, essa semeadura, essa ajuda, pode ser o nosso presidente amanhã, pode ser o vereador, pode ser o cirurgião, pode ser aquela pessoa, a pessoa que se ajuda hoje. Não é por outros interesses, não, mas é a pessoa que vai se apresentar na tua vida amanhã. Compensação, a pessoa que você se encrenca hoje, você pode estar sendo julgado por aquela pessoa. Todo mundo aqui conheceu um homem chamado Luizão. Luizão é uma figura, ele conta abertamente da vida dele, às vezes que ele foi preso, as coisas assim. E ele cresceu sendo muito arteiro. E ele falou que quando ele era jovem na escola, ele batia nos meninos e pegava o lanche. E tinha um menino que ele fazia questão, porque era muito fácil de conseguir daquele menino o dinheiro do lanche, ou se não, o próprio lanche. E o menino entregava. Ele falou que um dia, ele atrás de droga, entrou em uma casa para roubar. E já pular o muro de novo. Quando ele entrou, os donos, ele pensou que não estavam lá, estavam lá. 2 homens apareceram. Ele foi pular o muro, agarraram ele, bateram nele, chamaram a polícia prendeu. Ele tentou sair correndo, pegaram ele, aquela coisa toda. Quando ele foi ser julgado por esse roubo, quem que se apresenta como juiz na frente dele? Ele mesmo fala. O homem leu o nome dele e ele sabia que era o juiz. O que você acha que aconteceu? Ele pegou a pena máxima ali, por aquilo que estava nos autos. O juiz não foi injusto. Porém, meu irmão, você está entendendo sobre o que eu estou falando? Sobre semente. Há algo que você tem nas tuas mãos. E isso é sabedoria. Que você vai colher lá na frente. O último ponto sobre sabedoria. As instruções que você segue, ela determina o futuro que te aguarda. As instruções que você segue determinam o futuro que te aguarda. É verdade. Uma vez eu fui no médico. Eu tinha uns 30 anos. O doutor, um japonês, olhou assim e falou: para a tua idade o teu colesterol está altíssimo. Para a tua idade está altíssimo. Isso aqui também está altíssimo. Você está ruim disso. Então, olha, você vai ter que fazer exercício. Eu quero que você tome tal remédio. Faça isso por enquanto. E daqui 3 meses volte aqui. Beleza. Passou 3 meses, eu voltei lá. Doutor Tabushi, né? Daqui 3 meses, eu voltei lá. E não lembro qual plano de saúde que era na época. Era particular, acho. Particular, né? Voltei. Ele falou, fez os exercícios, mudou alguma coisa da rotina? E eu falei, doutor, vou te falar a verdade, não fiz nada. Ele simplesmente deu uma risada assim, então tá bom, você vai morrer. E continuou a vida dele. Mas aquela ironia para um colérico, aquilo é um chamado. Meu irmão, eu comecei a correr, comecei a fazer exercício, só que daí eu fiquei pensando tanto naquilo, isso é, numa instrução que ele deu, comecei a pesquisar. Lógico que eu exagerei no início, porque quando você emagrece no início fazendo exercício, eu não tomei nada de medicamento, nada. Mas quando eu comecei a fazer exercício, eu estava com quase 95 quilos, eu fui para 76. Onde eu ia, as pessoas falavam, nossa, você está doente? Porque você vai perdendo massa gorda, né? E depois você vai ganhando massa magra. Mas, passou alguns anos, eu fui numa consulta pelo plano de saúde, estava lá o doutor Tabushi, falei, doutor, passei com você, ele nem lembrou, né? Mas eu já estava... E ele viu meus exames, eu levei os exames para ele televisado. Ele, rapaz, você parece um menino. Olha aqui, rapaz, tem colesterol, rapaz, 50. A pessoa começa a ficar ruim de colesterol depois dos 110, 100, 110. 50, olha isso aqui, está muito bom. Continue assim, blá, blá, blá. E eu saí de lá vingado. Eu nem esperava, mas eu saí de lá vingado. Mas eu estou falando para você, o teu futuro determina as instruções que você decide guardar. Porque quando você pede para Deus o milagre, Deus te dá uma instrução. Nós queremos que os muros de Jericó caia. E Deus diz para eles, então vocês vão caminhar 7 vezes ao redor
das muralhas de Jericó, e a última, vocês vão tocando trombeta, gritando, e é isso aí. O homem cego clamou para ser curado. Jesus orientou esse homem a lavar os olhos, mediante o lodo que o Jesus havia posto nos olhos dele. Jesus orientou ele, isso é, ele pediu um milagre, e Jesus orientou ele a lavar os olhos. A diferença de um cachorro, olha, a diferença do valor de um cachorro está nas instruções que ele consegue seguir. Por isso que o Border Collie é o considerado aí o mais bambambam, né? Eu vi que o pastor alemão aí está em terceiro lugar, segundo ou terceiro lugar. Mas inteligente, super inteligente em instrução. Então, meu irmão, tem pessoas que são campeãs em ser desobedientes em tudo. Conhece alguém assim? E o que acontece com essas pessoas? Parece aquele japonês, né? Taca a cara no muro. Sempre se machucando. Sempre estragando o futuro, porque não segue instrução. Isso é, vamos lá. Existe um bom senso no trânsito. Existe um bom senso na mecânica. Existe um bom senso. Quando você vai perguntar para um mecânico, você vai falar para ele assim, eu estou pensando em comprar tal carro. Sabe que os mecânicos vão falar, rapaz, compra um Gol 8 válvulas, assim, compra um Palio 8 válvulas, assim, rapaz, compra um Versa 8 válvulas. Assim. Por quê? Porque eles vão no assertivo. Eles não vão se arriscar. Eles são desse jeito. Né? Eles sabem o que eles estão lidando. Mas às vezes o cara, ele quer uma outra ideia. O que vai acontecer? Então, a instrução que você escuta, você vai chegar no resultado de quem te aconselhou. E isso faz toda a diferença. Então, como fundação do que eu estou falando para você, a sabedoria, meu irmão e minha irmã, ela vai fazer a diferença nos resultados da sua vida. Você vai aprender a governar melhor a sua vida. Se você adquirir sabedoria, você vai entender o valor das sementes que você carrega. Vai entender sobre as pessoas e trabalhos que você terá que honrar. Vai entender sobre as coisas que não vale a pena você ficar guardando. Você será feliz e estará ligado com aquilo que vale a pena. Tiago, no capítulo 1, versículos 5 e 6 diz assim: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto a ser-lhe dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Então, se alguém precisa de sabedoria, peça para Deus e vai buscar sabedoria nessas áreas. Vai conversar com quem teve sucesso, vai conversar com quem é comprometido com você nessas coisas. Deus vai dar graça, porque isso aqui é um conselho de um pai para um filho. Vamos prestar atenção nisso. Algumas coisas nós não podemos espiritualizar. Algumas coisas Deus já deu instrução para a gente. Sabe o que eu percebo muita dificuldade? É aquele homem ou aquela mulher que fala: Senhor, Pai, me mostra a pessoa que eu tenho que casar. Aí Deus vai deixar bem claro: ei, eu te dei capacidade para você observar a pessoa que você quer casar. Se a pessoa que você quer casar vai levar você para comer um cachorro quente, abre a carteira, só tem 5 na carteira, e fala para você, então, é que, vamos rachar, que eu... É isso que você vai ter na tua vida, tá? Não adianta falar assim, não, mas Deus, o Senhor me mostrou. Não, você viu. Deus me mostra o carro que eu tenho que comprar, ó Pai. Deus te deu a sabedoria para você conversar com pessoas e escolher a cor do carro, o modelo do carro, as condições do carro para você comprar. Então você não pode espiritualizar aquilo que não é. Você pode pedir a bênção de Deus, sim, é lógico, porque existem várias situações, mas essa responsabilidade é nossa. Eu sempre atrás vi uma pessoa falar, pastor, minha filha está nas mãos de Deus. Não, não é bem assim não. A tua filha de 13 anos está nas tuas mãos. Deus escolheu confiar a criação dela nas tuas mãos.
As coisas que você não tem alcance, você coloca nas mãos de Deus. As coisas que estão debaixo da tua capacidade, meu irmão, está nas tuas mãos. E tem muita gente tirando a sua responsabilidade, fazendo isso. Está nas mãos de Deus. Não, tem conversa que você tem que ter. Tem perdão que tem que liberar. Tem pessoas que você tem que abençoar. Sabedoria. Tem coisa que é você que tem que falar. Sabedoria. Então não espiritualize aquilo que não é para espiritualizar. Estou com dor de cabeça, ore, nós vamos orar, mas vai fazer exame. Eu não aguento mais isso aqui. Mas a genética pode ser também que possa facilitar, mas você pode quebrar uma maldição na tua vida comportamental. Deus pode curar? Pode, Deus pode curar, mas antes você tem que fazer a tua parte, tendo respeito pela tua saúde, por relacionamento, ou seja, pelo que for. Sabedoria de um pai, o pai que está nos céus, que se preocupa verdadeiramente com a gente. Ei, não gostou de como foi o casamento? Você pode fazer diferente agora, né? Não gostou de como foi, como terminou a empresa? Você pode fazer diferente agora, né? Não gostou de como foi aquela conversa? Você pode começar diferente agora. Quantas vezes eu já vi pessoas, e eu mesmo já fiz isso, no meio de uma conversa calorosa, falo: ei, me desculpe, vamos começar de novo? Me perdoa aí por todo mal entendido, mas vamos começar de novo essa conversa, com respeito. Pronto. Sabedoria, meu irmão, para se chegar a resultados. Se coloque em pé, em nome de Jesus Cristo, por favor. Deus é bom acima de tudo. Talvez hoje eu trouxe uma mensagem para alguém que está na casa, no hospital, na penitenciária. As pessoas sempre me procuram para falar a respeito disso, ou aqui mesmo na igreja, alguém que entendeu que não tem um problema, só tem ausência de sabedoria com relação àquilo. Meu marido não me ama. Mas como? Nem você se ama, você não se cuida. Minha esposa não me ama, mas você não se ama, você se abandonou faz um bom tempo. Ausência de sabedoria. E talvez você está sofrendo em alguma área, que o Espírito Santo, a Bíblia diz que quando Jesus ele subiu, a Bíblia diz que ele falou algo bem interessante ali, né? E eu vos enviarei um outro auxiliador. Então, embora o Espírito Santo é o Todo-Poderoso, ele é Deus, ele é o que na nossa vida? Ele nos auxilia. Então, quem tem que ter iniciativa? Eu e você. Estarei contigo até a consumação dos séculos. Ele nos auxilia. E talvez você está sofrendo em alguma área e tem que dar o passo de fé. E o Espírito Santo, ele vai pegar na tua mão, ele vai auxiliar você. Talvez até abandonar algumas coisas, mas ele vai auxiliar você diante disso. Põe a mão no teu coração. Se você quiser levantar uma das tuas mãos, com uma mão no teu coração e uma das tuas mãos, porque essa mão que você está levantada representa a direção daquilo que talvez você está sofrendo, da situação que você está passando. E você vai orar, meu irmão, na direção daquilo que você precisa de instrução, sabedoria. Talvez ser discipulado por uma pessoa nessa área, talvez ser corrigido, talvez ser alimentado, talvez ser ajudado. Mas alguma coisa. E eu vou orar junto com você, e você vai apresentar isso para Deus, algo que precisa ser liberto, algo que precisa ser instruído. Nós vamos orar. Poderoso Deus, amigo maravilhoso de todas as áreas, nós sabemos perfeitamente que a fonte de sabedoria é o Senhor. A qualificação, ela vem do Senhor. A longanimidade, Pai, o longo ânimo, a paciência, ela vem do Senhor. Mas existem áreas da nossa vida que precisam ser libertas. Existem, Pai, situações que nos incomodam, que nos limitam, situações que nos frustram. Situações, Pai, que nós temos vergonha. Existem pessoas com pecados ocultos. Existem pessoas, Pai, com situações que constrangem, com hábitos que escravizam. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que escute a oração de cada homem, de cada mulher que está aqui hoje e que está me assistindo, que está recebendo esta mensagem.
Situações que se tornaram um verdadeiro ciclo vicioso nessa vida, que prenderam essa pessoa sentimentalmente, emocionalmente, que escravizaram financeiramente, escravizaram, Pai, numa ótica errada ministerial. Em nome de Jesus eu quero pedir a graça, a libertação, a instrução, e que nos próximos dias, mediante o que esse homem, essa mulher está falando, meu Pai, eu quero pedir que em o nome de Jesus Cristo seja mudado essa realidade, seja transformado essa vida, Pai, seja aberto um novo caminho. E que essas sementes que o Senhor colocou na vida desse homem, na vida dessa mulher, que essas sementes, Pai, entendam que é uma chave para o futuro, uma semente daquilo que vai falar, uma semente daquilo que vai fazer, de alguma atitude que vai ter, de alguma oferta que vai fazer sobre alguém, sobre algo, sobre um propósito. Uma semente, meu Deus, que irá transformar a vida de alguém, mas não mais do que a vida dessa pessoa que semeia. Então, em nome de Jesus Cristo, Pai, abre esta porta, muda essa realidade, meu Deus, liberta essa pessoa, em nome de Jesus, dá sabedoria, Espírito Santo, dá graça, dá iniciativa, e que isso seja para louvor da sua glória, pois nós ordenamos que toda corrente caia por terra, que todas as algemas caiam por terra, que as cordas, Pai, sejam desatadas, desamarradas, as grades sejam derrubadas, que essa pessoa passe a enxergar aquilo que não enxergava, passe a entender aquilo que não entendia, meu Deus, que a partir deste momento, meu Deus, uma porta se abra, uma instrução, meu Pai, uma resposta, que haja um conforto, que haja um apacentar, que haja, meu Deus, uma solução, e que isso seja para louvor da sua glória, pois assim nós ligamos aos céus, em o nome de Jesus, e todos digam: Deus abençoe a vida de vocês, amém? Aplauda Jesus Cristo.